Se você é arquiteto e sente que você está sempre correndo atrás do prazo, revisando planta, arrumando cota, atualizando prancha de madrugada às 3 da manhã, no final de semana, mesmo você sendo um profissional super dedicado, talentoso, que ama o que você está fazendo, você continua tendo o mesmo retrabalho. E eu quero te mostrar por que que isso está acontecendo com você nesse vídeo de hoje. Vamos começar pelo começo. Não é falta de talento, é o processo que está errado. A verdade é que você não está sobrecarregado porque você está desorganizado na hora de desenvolver seus projetos. Você está sobrecarregado porque você ainda está usando um processo que está dependendo demais de você o tempo todo. Desenhar com o AutoCAD é como você empurrar uma carriola, um carrinho de mão no canteiro de obra. Até funciona, mas é pesado, exige que você tenha uma atenção constante, porque se você se desviar ali, pode derrubar tudo que está em cima dessa carriola e virar um retrabalho e fazer você perder tempo. Então, é praticamente isso. Você tem que estar atento 100% do seu tempo constantemente para não ter um problema maior no seu projeto. Então, o AutoCAD ele está exigindo de você 100% da sua atenção e do seu tempo para tudo funcionar. Então, dentro do AutoCAD, quando você está trabalhando lá no seu projeto, você precisa desenhar tudo manualmente. Você precisa cuidar para que a sua planta esteja batendo com o seu corte, que esteja batendo com a sua fachada, tudo tem que estar alinhado. Você precisa atualizar as suas pranchas uma a uma sempre que tem uma alteração. Se você fazer alterações, você precisa conferir as cotas novamente, as anotações novamente, verificar se os layers estão no layer adequado novamente. Todas essas tarefas têm que ser repetidas a cada projeto. Ou seja, o AutoCAD ele está exigindo que você seja um robô que fica fazendo tarefas repetitivas o tempo todo. Mas você não é um robô que fica fazendo tarefas repetitivas. Você é um arquiteto e a sua função é projetar, é fazer projeto. E é aí que entra uma solução muito mais funcional para o arquiteto em si, que se chama Revit. Não como um software mágico, mas também como uma mudança no fluxo de trabalho do arquiteto. E essa mudança, na verdade, acontece da seguinte forma: no AutoCAD, você gera vários arquivos que, juntando eles, vão gerar um projeto. E no Revit acontece assim: você gera um projeto e desse projeto é gerado vários arquivos de documentação automaticamente. Então, mudou significativamente a forma de se trabalhar. No Revit, você se preocupa em criar o seu projeto e criar o seu modelo e desenvolver soluções de arquitetura para aquele projeto. E depois a documentação é extraída de forma automática, ou seja, é uma consequência do projeto. E no AutoCAD é diferente. Você gera uma documentação para poder entender ou para poder gerar aquele projeto e mandar ele para a obra para poder fazer essa construção. Então vamos lá, te mostrando de uma forma assim mais prática. Quando você modela o seu projeto dentro do Revit, ali no seu 3D, você faz seu modelo 3D, a documentação dele está sendo gerada a partir desse modelo, ou seja, são espelhos daquilo que você gerou, do seu modelo. Tanto planta, quanto corte, quanto fachada, todas elas nascem a partir desse modelo que você criou. Por exemplo, essa porta aqui do meu 3D, ó.
Quando eu seleciono ela, ela é selecionada também na minha planta de piso. Ó, ela é selecionada aqui na minha planta de piso, ela é selecionada na minha elevação frontal e ela é selecionada também na minha tabela de quantitativos. Ou seja, tudo aqui está interligado. E essa porta é a mesma porta que a minha planta de piso, que é a minha elevação, que é a minha tabela de quantitativos, é a mesma porta. Se eu quiser deletar essa porta daqui, basta eu vir aqui, dar um delete nela e ela vai sumir da minha planta de piso, da minha elevação, da minha tabela, ela vai sumir do meu projeto. Ou seja, todo o trabalho, o retrabalho gerado no AutoCAD quando se faz uma alteração desse tipo, vai a zero, já não existe mais quando você se trabalha com Revit. Esse trabalho de ficar verificando pranchas uma a uma, verificando cotas uma a uma, vendo questão de layer, isso tudo acaba quando você trabalha no Revit. E o que acontece quando você decide mudar, migrar do AutoCAD para o Revit, mudar totalmente o seu processo de trabalho, a forma que você cria projetos? Primeiro, você tem muito menos retrabalho no seu dia a dia, você tem muito mais clareza no seu projeto, porque você está visualizando tudo em 3D. Quando você trabalha com o AutoCAD, você não tem uma visão tridimensional daquilo que você está criando, você tem uma visão 2D. Para você ter uma visualização 3D daquilo, ou você precisa gerar em outro software um 3D para poder visualizar aquilo, ou você precisa imaginar, juntando a sua planta baixa com a sua elevação, com o seu corte, com a sua cobertura, na sua cabeça, para poder ver se você está cometendo algum erro ou se alguma coisa está tendo interferência com a outra. Então, isso exige que o seu cérebro trabalhe mais do que você simplesmente olhar um 3D e não precisar nem pensar em nada, você está vendo o que está acontecendo ali. Então, não precisa imaginar nada na sua cabeça. Porque esse processo de ficar imaginando o que está acontecendo, visualizando uma planta 2D, te cansa. Chega no final do dia, você se sente cansado de imaginar se você está cometendo algum erro ali naquele projeto. Outra coisa que você ganha quando você ganha tabelas que são atualizadas de forma automática. Então, não tem mais contar item manualmente. Não tem mais alterar a tabela. Ah, esqueci de alterar na tabela que eu tirei aquela porta. Não existe mais isso. Então, todas as tabelas estão funcionando de forma automática. E o melhor de tudo, que você, como arquiteto, você ganha mais tempo para pensar no que realmente importa, que é criar soluções para aquele projeto, atender o desejo do seu cliente, olhar e poder visualizar aquilo tudo em 3D, gerar soluções para tudo, para todos os problemas da obra. Então, se você está se sentindo cansado com o trabalho do AutoCAD, o problema não está em você, na verdade. O que você faz já é algo que é incrível. O que está faltando, na verdade, é uma ferramenta certa para você desenvolver os seus projetos. Então, esse é o tipo de conversa que eu quero continuar tendo por aqui nesse canal, porque você merece projetar com mais leveza. A profissão de arquitetura não é um trabalho que precisa ser um trabalho assim tão desgastante, tão cansativo. E existem softwares, existem plataformas que te dão mais controle e mais qualidade de vida e mais qualidade de projeto. Então, a única coisa que a gente precisa ter nesse momento é a conscientização de que se existe melhores tecnologias para a gente trabalhar, a gente precisa parar e decidir. Decidir que a gente precisa mudar de tecnologia, porque a gente passou já por várias atualizações na arquitetura.
Antes, quando eu entrei na minha faculdade, eu fazia desenhos à mão. A gente inicia na faculdade fazendo desenhos à mão. Você consegue imaginar hoje você, um cliente te contrata para fazer um projeto executivo? Você consegue se imaginar fazendo um projeto executivo nos dias de hoje à mão? Você já não consegue mais imaginar você num processo tão antigo assim, né? Você imagina você fazendo um projeto de uma forma muito mais inteligente. Mas nos dias de hoje, não é mais inteligente fazer projetos com AutoCAD, porque já ficou para trás. Hoje existem tecnologias que te dão ferramentas que vão fazer você trabalhar de forma mais rápida, fazer você ter mais produtividade no seu dia de trabalho. Então, por isso que hoje eu quero convidar você a pensar um pouco mais na possibilidade de você fazer essa migração do AutoCAD para o Revit. Eu dedico esse canal para isso, para ajudar profissionais que estão no AutoCAD a migrarem para o Revit. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos vídeos. Então, te vejo lá.